e a Bíblia fala que agora ele passa a viver em novidade de vida. É isso que nós chamamos de um novo nascimento. Então Jesus virou para Nicodemos e falou: o homem precisa nascer de novo. Mas quem é que pode fazer um homem nascer de novo? Sim, uma ação poderosa do Espírito de Deus na vida de um homem tem o poder de libertá-lo das amarras do inferno, de libertá-lo das drogas, de libertá-lo das prostituições, de libertá-lo das bebidas alcoólicas, de libertá-lo das amarras. Mas nada mais disso importa para esse homem quando ele tem uma experiência com Deus, quando o Espírito de Deus entra na vida desse homem, quando o Espírito de Deus entra na sua casa. As coisas ruins elas saem e as coisas novas começam a ver. Por isso o apóstolo Paulo ele fala que eis que tudo se fez novo. Quando o homem aceita Jesus, a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e agora eis que tudo se fez novo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Romanos no capítulo de número 10, no versículo de número 9, a palavra de Deus nos diz: a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, você será perdoado. Também a Bíblia fala em Romanos no capítulo de número 3, no versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte, sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu sei que o pecado mata, que o pecado destrói famílias, que o pecado destrói lares, que o pecado destrói os seus filhos, destrói a sua família, destrói o seu esposo, destrói a sua paz, destrói o seu sossego. Mas a minha Bíblia diz também que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para trazer salvação para todos aqueles que nele crê. Não pensa que para você acabou, não tente tirar a sua vida, não tente acabar com a sua vida falando para você que não existe mais solução. Não, pelo contrário, a Bíblia fala que Deus te ama, a Bíblia fala que Deus te perdoa, a Bíblia fala que Deus te quer bem. Glória seja dada ao nome de Jesus. Satanás está mentindo para você, falando que a sua casa está acabada, que a sua família está destruída, que os seus filhos já não te ouvem mais, que você não tem mais respeito. Eu quero te dizer nesta manhã que sim, existe um escape para a sua casa, existe uma segurança para a sua família, existe uma segurança para os seus filhos, e esse seguro está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que te ama, aquele que te quer bem, aquele que quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família, quer entrar no seu lar, quer entrar na sua cozinha, na sua sala. Por isso a Bíblia diz: eis que eu estou na porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na casa dele, e eu sentarei na mesa e cearei com ele e ele comigo. Coisa boa é deixar Jesus entrar na casa. Sabe por quê? Quando Jesus entra na casa, as enfermidades têm que ir embora. Quando Jesus entra na casa, o mal tem que sair de dentro da tua casa. Quando Jesus entrar na tua casa, você vai voltar a sorrir. Quando Jesus entrar na tua casa, você vai ver que você vai se tornar de novo uma pessoa feliz, porque Deus traz felicidade. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele é Deus forte, ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. E o amor de Deus nesta manhã está sendo derramado nesse lugar para ser envolver-se nesse amor de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Jesus começa a conversar com Nicodemos e fala: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabia que você pertence a Deus, que você é propriedade de Deus, e Ele me enviou, nos enviou aqui para te dizer que Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para morrer por você em uma cruz, para você ter a vida eterna. Você sabe que Deus te ama, você sabe que Deus te quer bem. Mas você fala: pastor, eu não tenho força nem de me levantar, eu sou desviada da casa de Deus, eu pequei, eu sei que eu pequei, mas eu não tenho força. Mas o Senhor está dizendo: deixa eu te abraçar nesta
nesta manhã. Deixa eu te abraçar, deixa eu te levantar de novo, deixa eu ser o seu Senhor, deixa eu te erguer. Deus está dizendo isso para você. Quando nós olhamos a Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele começa a falar sobre o grande amor de Deus para com a humanidade. E o texto começa desta forma: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele. Ele era como a raiz numa terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Está falando de Jesus. Ele era desprezado. Está falando de Jesus. E o mais indignos entre os homens, homens de dores que sabem o que é padecer. Está falando do sofrimento de Jesus. Verdadeiramente Cristo lá na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos sarados. Isso é amor de Deus. Por isso o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos. Eu lembro-me uma vez que eu entrei em uma comunidade. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora, ela morava em uma casa de lona. E quando chovia, a água entrava dentro daquela casa de lona, era barro, era uma comunidade muito pobre. E nós chegamos naquele lugar, e eu cheguei naquela casa e falei: eu não sou de receber vocês aqui dentro. Eu falei: não tem problema, Jesus quer entrar aí dentro, quer fazer morada aí dentro. E quando nós entramos, irmão, naquela casa, eu falei para ela que Deus o amava, que Jesus o amava. E ela virou para mim: olha para mim a situação onde eu moro, o que eu tenho, eu não sou merecedor do amor de Deus. Eu falei: não, você é merecedor do amor de Deus. E ela aceitou Jesus como Salvador. Para resumir, naquele lugar onde era aquela casinha de lona, virou uma igreja da evangélica, das Assembleias de Deus. Aquela irmã se converteu ao Senhor. Não importa o lugar que você esteja, não importa a ruína que você esteja, o caos que você está vivendo, eu quero dizer